Bom, galera, você sabe aquele momento que você toma uma decisão e aí você pensa bem, você lembra, você fala, caramba, essa foi uma boa decisão. E sou eu hoje, na minha decisão de não gravar esse vídeo ontem, tá? Tá. Porque o que eu colocaria na internet ontem, se eu falasse o que eu tava afim de falar quando o jogo do Flamengo acabou, provavelmente teria consequências aí que. Então, foi uma boa decisão eu não ter postado esse vídeo ontem, tá? Porque o que eu tô puto até agora, na hora então. E assim, pô, eu tô voltando aqui pro canal, certo? Viajei pro Japão, fiquei doente, não sei o quê, tô um tempo sem postar vídeo aqui, desculpem. Mas estou de volta. E aí o meu vídeo da volta é pra falar dessa palhaçada que aconteceu ontem. Tanto pelo lado do Flamengo, quanto pelo jogo São Paulo e Palmeiras. Que eu também assisti. E eu já tava revoltado lá. Eu já tava sabendo tudo que ia acontecer depois daquele jogo. Era muito previsível as coisas que iam acontecer depois daquele jogo. Mas o jogo São Paulo e Palmeiras, cara, é uma das coisas mais revoltantes que eu já vi na minha vida acompanhando futebol. E eu acredito que nos últimos anos, sei lá, últimos 5 anos, consegue lembrar aí de algo tão escandaloso que nem foi esse jogo São Paulo e Palmeiras? Eu não me recordo, tá? Pode ser que tenha e tal, mas de fato, desse ano, vamos colocar assim, 100% de certeza, foi o jogo mais escandaloso em relação à arbitragem do ano, tranquilamente. Né? O São Paulo estava ganhando de 2-0, teve um pênalti que não tem uma alma no mundo que vai dizer que aquilo ali não foi pênalti, pênalti absurdo, claro, limpo, com o juiz na frente, e foi negado esse pênalti para o São Paulo, a favor do Palmeiras, mais uma vez. Né? Porque quantos pênaltis a favor do Palmeiras que, não sei, né, já foram dados aí. Até contra o próprio São Paulo, lembra? No início do ano, que o Arboleda pisa no chão, o Vitor Roque se joga, mergulha e dá um pênalti pro Palmeiras, lembra disso? E agora aconteceu um pênalti escandaloso, que o Alan derruba o Tapia na área. Assim, limpo. O lance é limpo, você consegue ver qualquer ângulo, não tem aquela... Não, porque esse ângulo aqui... Não, não, não. Em qualquer ângulo que você veja. E o árbitro tava ali. E o VAR tava vendo. E não deram esse pênalti. Fora a expulsão do Andrés, que o Andrés deveria ter sido expulso pelo que fez. Aquele tipo de entrada que o Andrés deu, ela é expulsão em quase todo jogo que tem algo parecido, é expulsão. E o VAR chama pra expulsar, ignorou também. Então o São Paulo foi absurdamente prejudicado. Nada justifica também, desculpa aí os São Paulinos, eu entendo perfeitamente, tá? Que vocês foram garfados, foi um absurdo o que aconteceu. Mas puta merda, cara, ganhando de 2-0 em casa, deixar os caras virar é brincadeira, né? Depois que tomou o primeiro gol, e assim, isso é curioso, porque o São Paulo tava mais próximo do terceiro gol do que o Palmeiras do primeiro. E aí quando toma o gol do Vitor Roque, o São Paulo acaba. E tem que se cobrar também, tá, gente? Eu entendo a questão da arbitragem no jogo do São Paulo, mas isso não existe. Não existe o que o São Paulo deixou o Palmeiras fazer. Ficou desmontado emocionalmente, ficou abalado, tudo isso aí, eu entendo. Eu entendo e eu entendo que o resultado justo é a vitória do São Paulo, tá? Porque se vai o pênalti e o pênalti convertido, que é uma grande possibilidade, acabou, 3-0 acabou. Mas o São Paulo tomar essa virada é dureza, tá? É foda. Mas eu entendo todas as questões e eu entendo que isso diminua um pouco a culpa do time do São Paulo de tomar essa virada, mas puta merda. O torcedor São Paulo não consigo nem imaginar. Por se eu fiquei puto, imagina o torcedor São Paulino. E aí o Palmeiras ganha. E aí, a detalhe, né? Esse jogo, todos os erros de arbitragem têm influência direta na liderança do Campeonato Brasileiro, porque agora o Palmeiras é líder, empatado em ponto com o Flamengo, mas tem uma vitória a mais. E tem 2 jogos a menos que o Flamengo. Então vai jogar contra o Juventude semana que vem. E se ganhar, vai abrir 3 pontos do Flamengo, tá? E aí o Flamengo foi pra Fonte Nova jogar contra o Bahia. Bahia, não Bahia, né? Mas o Rogério Ceni, como técnico, tinha 16 jogos contra o Flamengo e 16 derrotas. O Bahia que vinha muito desfalcado. Muito desfalcado. Só que aí, com 12 minutos de jogo, o Danilo acha que é inteligente levantar o pé na cara do jogador do Bahia, ele é expulso e aí acabou com o jogo pro Flamengo. O jogo ficou extremamente condicionado à expulsão do Danilo.
O Felipe Luiz tira o Pedro, quando, na minha opinião, deveria ter tirado Samuel Lino, e a gente tem que falar sobre isso, pra colocar um zagueiro, e o zagueiro Cleiton, coitado, é um moleque da base, novo, que é muito jovem ainda, não é o nível do Danilo, nem do Léo Pereira, nem do Léo Ortiz. Então foi um moleque que a defesa do Flamengo não tinha muita segurança nele, porque, obviamente, né, um moleque jovem e tal. Então assim, o jogo foi totalmente condicionado a isso. O Flamengo teve muito pouca oportunidade, começou a virar ataque contra a defesa do Bahia, porque o que o Bahia fez? O Bahia e o Rogério Ceni fizeram muito bem em aproveitar essa expulsão. Povoaram o meio de campo, ocuparam os espaços que o Flamengo deixava, porque tinham a menos. E o Bahia tem um problema de conclusão, de finalizar muito grande. Tem muito volume de jogo, muita bola, mas a dificuldade de chutar no gol é enorme. Então não teve muitas chances. E ainda uma bobeada que o Flamengo deu. O Flamengo tava bem defensivamente, sinceramente. Mas aí teve uma hora que deu uma bobeada. O William José aproveitou, deu um chute, sem chance pro Rossi, e fez o gol, e ficou nisso. O Flamengo, um pouco tempo antes, teve um lance, porque quando você tá nessa situação de um jogador expulso desde o início do jogo, conforme o tempo vai passando, só vai piorando pra você. Porque o seu time vai ficando mais cansado, mais sem perna. E o Flamengo já entrou nesse jogo meio sem perna, tá? E aí, o que faz? Você depende do brilhantismo de algum dos seus jogadores. E a gente teve isso. A gente teve a Arrascaeta, pegar uma bola no meio do campo, girar, simplesmente mandar uma cavadinha insana pro Samuel Lino, ele contra o goleiro, e o Samuel Lino chutar e o Ronaldo defender. Tá? Aquilo ali que o Samuel Lino fez, galera, o não ter feito o gol, e não só esse jogo, mas as atuações recentes do Samuel Lino. O Samuel Lino está devendo muito para o Flamengo. Muito. Ele começou bem, gerando bastante jogo, tendo boas participações, e nos últimos, 5 jogos ele tem sido um nada em campo, me desculpe. E eu não consigo entender essa titularidade absoluta do Samuel Lino mais. Não consigo entender. Sendo que nós temos opções. A gente tem a opção do Luiz Araújo pela esquerda. É a melhor? Não é, mas... né? Tem o Bruno Henrique. Bruno Henrique em uma fase ou Samuel Lino em uma fase? Bruno Henrique em uma fase. Tá? Bruno Henrique tá bem? Tá voando? Não, não tá. Mas, prefiro o Bruno Henrique ali. Que é a posição dele, inclusive. Que é a ponta esquerda. É a D. Prefiro o Bruno Henrique ali. O Samuel Lino tem que ser cobrado como qualquer outro jogador. Na verdade, ele tem que ser cobrado até mais, né? Foi a conotação mais cara da história do Flamengo. E a titularidade dele absoluta, pra mim, é totalmente contestada. E eu acho que o Felipe Luiz tem ali uma boa vontade com o Samuel Lino grande demais. Porque na hora de tirar pra recompor a defesa, ele tira o Pedro. E não o Samuel Lino. Agora você imagina, se fosse o Pedro que recebesse aquela bola e não o Samuel Lino. O Pedro não era caixa ali? Eu acho que era. Tá? E aí o Flamengo até tentou, tá? O Flamengo não é que não conseguiu. O Flamengo, dentro das suas possibilidades com um jogador a menos, até tentou. Mas não conseguiu, não teve perna. O Bahia é um bom time. Não, assim, se o Bahia tomasse esse gol, seria muito demérito do Bahia. Ou, tipo assim, esse lance, por exemplo, foi uma genialidade do Arrascaeta. Poderia acontecer algo desse gênero, mas não é normal. O Bahia é um bom time, bem treinado, com bons jogadores. É muito difícil, pô. Muito difícil. E aí, né, depois do segundo tempo, entra o Alacian. E o Alacian faz uma das coisas mais ridículas que eu já vi na história. Em 11 minutos ele toma 2 cartões amarelos e é expulso também. O Flamengo foi com 2 a menos. Eu vi flamenguistas falando, eu entendo. Foi muito rigoroso dar os vermelhos pro Flamengo. Se você... Tô falando contexto de arbitragem brasileira, tá? Contexto de arbitragem brasileira. Pode ser. Pode ser. Já vi lances que nem o do Danilo no Campeonato Brasileiro darem amarelo? Muitas vezes, tá? Já vi não darem amarelo por certos... O segundo lance do assim, não, esse aí. Mas o primeiro ali e tal, sim. Mas não dá pra contestar as expulsões. Não dá. As expulsões foram corretas. E o Alacian tem que ser afastado do Flamengo. O Alacian tem que voltar pra base. O Alacian tem que botar a cabeça no lugar. É um moleque que tem um grande talento. É um moleque que tem estrela. Mas é um moleque que tá fora de controle. E não é de hoje que a gente fala isso aqui. Uma coisa é você ser provocativo. Você saber usar isso a seu valor. Você desequilibrar o seu oponente no mental. Isso é uma coisa. Você ser desequilibrado é outra.
Enquanto essa sua provocação e tal for favorável ao seu time, é uma coisa. Quando começa a jogar contra o seu time, é outra. E o Wallace, nesse momento, está desequilibrado. Ele tem que voltar, tem que entender o que está acontecendo. O Flamengo tem que entender o que está acontecendo. E esse moleque tem que botar a cabeça no lugar e voltar a entender que ele joga num grande clube, ele precisa ser profissional, que ele precisa ter noção das coisas. E não fazer ter o tipo de atitude que teve nesse jogo do Bahia. Então, galera, agora o Flamengo tem uma montanha a escalar. O Flamengo não está bem, não está numa boa fase. O Filipe Luís tem que encontrar soluções para os problemas que tem. Desde o jogo do Estudiantes, né? O Flamengo não joga nada, tá? Todos os jogos, incluindo o jogo dos Estudiantes pra frente, o Flamengo não joga nada. Enquanto o Palmeiras, que é o nosso rival direto pela briga do título, tá jogando muito. E ainda tá com, né, arbitragem amiga aí, sempre ajudando. Então, assim, se o Flamengo não começar a jogar muita bola com os jogadores que são bons pra caramba, então tem que jogar muita bola, dá adeus ao campeonato. Então é bom que vai ter a data FIFA, tá? E essa data FIFA, pela primeira vez em muito tempo, pode ser positiva pro Flamengo, porque as seleções já fizeram a boa. O Flamengo fez aí um ótimo trabalho de bastidor com essas seleções pra não ter seus jogadores convocados, tá? Então não vai ter jogadores convocados, por pouquíssimos, tipo a Arrascaeta fica, Varela fica, o Ancelotti não pegou ninguém. Foi ótimo. Então o Filipe Luís vai ter tempo pra reorganizar esse time, botar a cabeça desse time no lugar. As lideranças do Flamengo, o Jorginho, o próprio Danilo, que fez uma cagada nesse jogo. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, tá? Pô, é isso. Viu como esse vídeo foi tranquilo? Se eu fizesse esse vídeo ontem, ia bombar, certo? Pode ter certeza que ia bombar, estourar de view, tenho certeza. Só que certas coisas, tá? Certas coisas, no calor do momento, é melhor a gente não falar. Certo? Porque aqui, agora, né, tendo essa reflexão, terminei o vídeo, eu falei tudo que eu queria falar. De uma maneira que amanhã eu posso gravar mais vídeo. Vocês não estavam prontos pro Dava Prime ontem, não. Não tava. Valeu, gente. Saudações. Tchau.